Boa noite para você, 18 horas e 6 minutos em Manaus. Está no ar o Seu Agora, quarta edição com as notícias do dia. Gente, o fim da escala 6x1 deve continuar no centro das discussões no Congresso Nacional. A proposta, defendida pelo presidente Lula, prevê jornada máxima de 40 horas por semana, com 2 dias de descanso e sem redução de salário. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está em análise no Senado. O relator é o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que deve apresentar o parecer nesta quinta-feira. O governo defende a aprovação da mudança ainda este ano e argumenta que a redução da jornada vai garantir mais tempo para o descanso, a família e o lazer. Já a oposição questiona os impactos da medida sobre empresas e empregos e defende alterações no texto. O debate agora avança no Senado, onde a proposta ainda precisa ser discutida e votada pelos parlamentares. O presidente Lula tem usado o tema para ligar a campanha à qualidade de vida dos trabalhadores. Confira o que o presidente Lula disse sobre a escala, ou melhor, sobre o fim da escala 6x1. Meus amigos e minhas amigas, eu passei grande parte da minha vida dentro de uma fábrica ou no movimento sindical. De 1959 a 1972, meu mundo era o chão de fábrica. De 72 a 81, meu mundo era a defesa dos trabalhadores do sindicato. Eu sei o que é uma jornada de trabalho em que as pessoas trabalham a semana inteira e só tem um dia para descansar. E quando chega no dia do descanso, é o dia que ele mais trabalha. Porque ele tem que ajudar um amigo a fazer a casa, ele tem que cavar um poço, ele tem que montar a parte elétrica da casa, ele tem que fazer uma laje, ou seja, é uma vida muito sacrificada do homem e da mulher. Por isso, nós mandamos um projeto para o fim da escala 6x1, que já foi aprovado na Câmara, porque o presidente Hugo Mota colocou para votar. Eu tenho certeza que o presidente Alcolumbre também vai votar a escala 6x1. Nós vamos acabar com essa jornada escrava de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser bom para você descansar, cuidar dos filhos, estudar e ter lazer. E para sua mulher muito mais, porque ela vai ter também 2 dias para descansar, para curtir a família e para fazer os afazeres de casa junto com você. Por isso, eu tenho certeza absoluta que aqueles que são contra, os de sempre, aqueles que são contra, porque acham que se aprovar é um benefício para mim, estou totalmente equivocado. O fim da escala 6x1 é um benefício para milhões de homens e mulheres que estão cansados de ser escravos e querem descansar um pouco mais. Por isso, vamos lutar, vamos trabalhar com o Senado e vamos aprovar o fim da escala 6x1 para o bem-estar do povo brasileiro. Muito obrigado. E do outro lado da disputa, Flávio Bolsonaro começou a campanha pelo Nordeste. Ontem, o candidato do PL esteve em Alagoas, estado do vice Alfredo Gaspar. Os dois falaram com apoiadores em frente ao aeroporto Zumbi dos Palmares. A região é estratégica para a campanha presidencial. Flávio tenta reduzir a vantagem que Lula mantém entre os eleitores nordestinos. Ele voltou a apostar no discurso duro sobre segurança. O candidato defendeu a castração química para condenados por crimes sexuais. A proposta já aparece em outros atos de campanha. Maceió é a primeira cidade visitada por Flávio Bolsonaro na região Nordeste. A gente começa por Maceió, que é a terra do meu vice, com grande orgulho e prazer com Alfredo Gaspar. Os candidatos à presidência e à vice discursaram para apoiadores em frente ao aeroporto Zumbi dos Palmares. O senador voltou a defender a castração química para abusadores. Estuprador de mulher e abusador de criança vai ter castração química. Ele nunca mais respeitar uma mulher. Mas o Flávio vai ser muito radical. Você é radical na segurança. Prometeu também reformular o Bolsa Família. Tem um monte de gente mentindo, Alfredo, dizendo que a gente vai acabar com o Bolsa Família. É mentira! Não vamos acabar com o Bolsa Família, não. Só que o Bolsa Família, gente, não pode ser a última coisa que o governo faz na sua vida, vira as costas e vai embora e manda você se virar.
Além de ser a cidade natal do vice-presidente na chapa, Maceió é a única capital do Nordeste em que Jair Bolsonaro venceu de Lula em 2022. O estado de Alagoas também é considerado estratégico por ser alvo da disputa entre clãs políticos, como o do senador Renan Calheiros e do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Flávio aproveitou a visita para reforçar a sua aliança com o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, e que hoje disputa o governo do estado. Apesar disso, nem Arthur Lira nem JHC, que são considerados aliados do senador, compareceram aos eventos de campanha do candidato. Perguntaram ali, cadê político A e cadê político B? Flávio, você tem Deus e o povo! Flávio Bolsonaro ainda participou de um encontro com empresários do setor produtivo durante a tarde. À noite, ele compareceu no evento de 111 anos da Assembleia de Deus de Alagoas, desta vez acompanhado do deputado federal Arthur Lira. E a movimentação não ficou apenas entre Lula e Flávio Bolsonaro. Outros candidatos também percorreram o país e apresentaram propostas. Romeu Zema esteve no Rio de Janeiro. Ele visitou a comunidade Tavares Bastos e falou sobre segurança pública. Em São Paulo, Renan Santos e Ronaldo Caiado participaram de um fórum sobre infraestrutura. Os dois apresentaram ideias para economia, investimentos e gestão. Augusto Cury também passou pela capital paulista. Ele participou de uma sabatina e defendeu mudanças no sistema de governo. Depois seguiu para Minas Gerais. A reportagem faz um giro pelas principais agendas e mostra o que cada candidato colocou no centro da campanha. Em meio às sobretaxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, Ronaldo Caiado disse que o Itamaraty do governo Lula tem atuação política. Eu vou resgatar o Itamaraty, eu vou resgatar a chancelaria brasileira. Tá certo? A Itamaraty brasileira não vai ser braço de partido político. A chancelaria brasileira vai saber sentar à mesa e terá um presidente da República que não vai ficar fazendo provocações nem ilações contra outros presidentes. O candidato do PSD definiu uma nova estratégia para tentar ampliar o alcance dele nas redes sociais. Serão publicados conteúdos segmentados para cada região do país. A ideia dos marqueteiros é que, com isso, a população de cada estado possa se identificar mais facilmente com as propostas de Ronaldo Caiado. Também na capital paulista, Renan Santos foi questionado sobre a possibilidade de declarações recentes aumentarem a rejeição dele. Vou cometer um sincericídio, vou falar tudo o que precisa ser feito. Se as pessoas não concordarem, paciência. Não estou ligando somente à rejeição. Se eu, como candidato, falhar, haverá outro candidato pelo Partido Missão na próxima eleição. Augusto Cury visitou um evento focado no agronegócio e falou que, se eleito, fará um reajuste no Bolsa Família. Nós vamos transformar o Bolsa Família num programa onde cada pessoa que assinar a carteira ou tiver uma microempresa não vai perder o benefício, pelo menos por um certo tempo. No Rio de Janeiro, Romeu Zema fez um encontro com apoiadores e criticou os índices de violência atuais. O Brasil detém, e não vai mudar isso de um ano para o outro, o recorde mundial de homicídios há muito tempo. O ano passado, mais de 40 mil. É como se todos os dias um avião de grande porte caísse no Brasil e um governo que considera isso normal. Quase metade dos candidatos às eleições de 2026 se autodeclarou negro, mas representatividade ainda avança lentamente. O levantamento do INESC e da Comodata, com base em dados do TSE, mostra que pretos e pardos somam 49,8% das candidaturas válidas, abaixo dos 55,5% que representam a população brasileira. Entre as mulheres, o avanço foi ainda menor, enquanto indígenas e quilombolas seguem subrepresentados. O estudo também alerta para a desigualdade no acesso aos recursos de campanha e à estrutura eleitoral.
Um levantamento sobre o perfil racial dos candidatos nas eleições de 2026 mostram que quase metade dos nomes apresentados para disputar nas urnas são de pessoas negras. Pretas e pardas equivalem a 49,8% das candidaturas válidas analisadas até agora. Apesar disso, o percentual ainda está abaixo da participação desse grupo na população brasileira, que equivale a 55,5%. O levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, em parceria com a consultoria Comundata, a partir dos dados apresentados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Foram analisadas mais de 20 mil candidaturas válidas até o dia 16 de agosto. Desse total, 10.191 candidaturas se autodeclararam como pretas ou pardas. São 2.789 pessoas pretas que representam 13,6% das candidaturas e 7.402 duas candidaturas consideradas pardas, o equivalente a 36,2%. Apesar de ainda existir uma diferença em relação à composição da população brasileira, o número representa uma mudança quando comparado às eleições de 2022. Naquele ano, as candidaturas de pessoas negras correspondiam a 35,5% do total analisado. O estudo também identificou mudanças na parte de autodeclaração racial. Ao todo, 344 candidatos que anteriormente se declaravam como brancos passaram a se identificar como negros. Desse total, 338 mudaram a declaração para pardo e 6 para preto. E essa mudança ela aparece em diferentes campos políticos. Entre os candidatos de direita, 11,2% dos brancos mudaram a autodeclaração para pardo. No centro, foram 11,6% e na esquerda, 11,7%. Do INESC, uma das possíveis explicações é que partidos e candidatos estejam ampliando o espaço dado ali à pauta racial para alcançar eleitores negros e também pessoas interessadas nesses temas. Mas a pesquisa ela chama a atenção para um outro ponto. Estar na disputa eleitoral não significa necessariamente ter as mesmas condições de campanha. Segundo o INESC, o acesso aos recursos para as candidaturas negras piorou. Isso acontece depois de mudanças nas regras de distribuição do financiamento eleitoral. A emenda constitucional 133 do ano de 2024 alterou a forma de distribuição desses recursos. Na prática, segundo a entidade, mesmo que um partido tenha de metade das candidaturas formadas por pessoas negras, isso não significa mais que metade dos recursos será destinada para esse grupo. Por isso, o estudo defende a representatividade, que ela seja analisada não apenas ali pelos números de candidatura, números de candidatos, mas também pelo acesso ao dinheiro, à estrutura da campanha e também ao tempo de propaganda. Outro ponto destacado é a importância das bancas de heteroidentificação, justamente ali para verificar se as autodeclarações e também verificar as autodeclarações e evitar possíveis fraudes nas cotas raciais. E quando raça e gênero são analisados conjuntamente, de forma integrada, a desigualdade fica ainda mais evidente. Homens brancos continuam sendo o maior grupo isolado entre os candidatos, são 6.688 ou 32,7% desse total. Depois aparecem os homens pardos com 24,1%, as mulheres brancas com 16% e as mulheres pardas com 12,2%. As mulheres pretas representam 6% das candidaturas, enquanto os homens pretos correspondem a 7,6%. No geral, a participação das mulheres cresceu apenas 1% em relação às eleições de 2022. Entre as mulheres negras, o avanço foi ainda menor, de 0,5%.
5%. Das 7.116 mulheres que disputam as eleições em 2026, 52,2% são de candidaturas de mulheres negras. O levantamento ainda é parcial. Os resultados completos, incluindo ali outros recortes de gênero e raça, devem ser divulgados no fim do mês de setembro. Além das candidaturas negras, o estudo identificou 191 pessoas ali autodeclaradas indígenas, o equivalente a 0,9% do total. Em 2022, eram 172 candidaturas. Também foram registradas 212 candidaturas quilombolas, que representam ali 1% do total. Desse grupo, 110 são homens e 102 são mulheres. Os pesquisadores avaliam que, apesar do aumento da presença de pessoas negras na lista de candidatos, o ritmo desse crescimento diminuiu. E o alerta é que a representatividade política ela não depende ali apenas de estar na urna, mas também passa ali pela parte de financiamento e estrutura e condições reais de disputa nas eleições de 2026. E a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco volta com muito mais para você. Eu te espero, até já. Olá, meus amores, tudo bem? Sou o professor Max Rodrigues, teu professor de filosofia. E eu te pergunto agora, tu já conhece o que é o Preveste UEA? Te respondo, é um cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular ESIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube e também pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com reprise, todos os dias às 17 horas. Faz o seguinte, vem estudar no Preveste UEA com a gente e garanta a sua vaga. Você já sabe que o Ministério Público fiscaliza o cumprimento das leis e protege a sociedade, mas ele não atua sozinho. Junto com o Ministério Público, instituições como o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública e Privada formam um sistema de justiça. Cada um tem o seu papel. No Ministério Público, os promotores e procuradores de justiça defendem a ordem jurídica e o regime democrático, fomentando a implementação de políticas públicas e o asseguramento dos direitos fundamentais dos cidadãos. A instituição tem o compromisso com a defesa da vida e também com o direito das vítimas e das pessoas vulneráveis, garantindo interesses sociais e individuais importantes. Já a Defensoria Pública tem como função constitucional prestar orientação jurídica e defender de forma gratuita, judicial e extrajudicialmente os direitos individuais e coletivos dos necessitados. O Ministério Público fiscaliza, investiga e pode encontrar soluções consensuais, mas, quando necessário, propõe ações judiciais para garantir direitos, cabendo ao Poder Judiciário decidir cada caso, ficando garantida pela advocacia pública ou privada a defesa dos envolvidos. Essa atuação conjunta garante o cumprimento das leis, a solução justa dos conflitos e o acesso à justiça para todos. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, pré-vestibulando. Eu sou a professora Fran Alves e vim aqui te fazer um convite. Você já conhece o pré-vestibular da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas de vestibular ESIS. E você pode assistir pelo aplicativo YouTube ou pela TV NC News de segunda a sexta-feira, às 8h30, com reprise todos os dias às 17 horas. Vem estudar com a UEA. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News à política, da notícia em tempo real à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento.
Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se é indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance em um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão. De uma coisa você já sabe, a partir do 12:30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. Fala, galerinha! E aí, já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do Macro e CIS. Macro é o vestibular da UEA, tá bom? As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, YouTube e pela TV NC News. Vem estudar com a UEA. Valeu! Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Olá, meus queridos, tudo bem? Já conhece o Preveste UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas para quem quer se preparar para as provas do vestibular e CIS. As aulas são diárias e você pode assistir pelo aplicativo do Preveste, pelo YouTube ou pela TV NC News. Vem estudar com a UEA, foco na tua aprovação, vem ser Preveste também. Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. Às 18h29 em Manaus, a gente continua aqui a quarta edição do seu Agora.
Gente, Wilson Lima apresentou propostas para o Senado e defendeu a Zona Franca, BR-319 e mais investimentos em infraestrutura. Na segurança, o candidato propôs leis mais rigorosas e maior atuação federal nas fronteiras. Mas, diante de tantas promessas, o que pode ser transformado em ações concretas em Brasília? Wilson Lima foi o convidado de hoje do programa O Povo na TV. Wilson Lima, que deixou o cargo de governador para disputar o Senado em 2026, concedeu entrevista ao Grupo Norte de Comunicação nesta quarta-feira, onde falou ali sobre as principais pautas que pretende levar em uma eventual gestão para Brasília. Entre as prioridades estão a proteção da Zona Franca de Manaus, a pavimentação da BR-319 e investimentos em infraestrutura e logística no estado do Amazonas. Wilson Lima também citou a necessidade de medidas permanentes para enfrentar os efeitos da estiagem e reforçou propostas na área de segurança pública. Vamos conferir um trecho da entrevista agora. A economia é fundamental para o estado do Amazonas, a defesa da Zona Franca, a defesa de melhoria. Para a logística do estado, com a definitiva pavimentação da BR-319, um plano permanente para diminuir os efeitos da seca, com a estiagem que a gente enfrenta aqui, um plano mais robusto para sinalização e balizamento dos rios e também a melhoria dos portos e dos aeroportos do estado do Amazonas. Da mesma forma, trabalho muito para que as leis endureçam para a criminalidade, sobretudo para quem agride e mata mulheres, para quem estupra criança e abusa sexualmente de crianças. Eu defendo a castração química e defendo também que o governo federal possa fazer a sua parte na proteção das nossas fronteiras, seja com uma polícia de fronteira, seja um trabalho mais efetivo, seja pelo Exército, seja pela Polícia Federal. O fato é que a Polícia Militar e a Polícia Civil não conseguem sozinhas carregar a responsabilidade de proteção das nossas fronteiras. Sobre a disputa ao Senado, Wilson Lima também destacou a sua experiência à frente do governo do Amazonas. O candidato citou o enfrentamento à pandemia, falou também sobre as grandes cheias e estiagem, além das ações realizadas na área de segurança pública. Segundo ele, esse histórico será levado como experiência caso passe a atuar no Congresso Nacional. Vamos conferir outro trecho da entrevista agora. Eu fui governador do estado do Amazonas por 7 anos e 3 meses. Enfrentei o que nenhum governador enfrentou. Enfrentei a maior pandemia de todos os tempos, enfrentei as 2 maiores estiagens de todos os tempos, enfrentei a maior cheia de todos os tempos. Conheço o estado e o interior do estado como poucos conhecem. Conheço a Zona Franca de Manaus porque eu estudei e me preparei para isso e foi no meu governo que a gente fez a reforma tributária do estado. Entre as propostas apresentadas pelo candidato estão ainda a defesa da Zona Franca de Manaus, o fortalecimento da produção de gás natural, a exploração de potássio em Autazes e investimentos na bioeconomia. O candidato afirma que pretende atuar no Senado com foco no desenvolvimento econômico e também, principalmente, na defesa dos interesses do Amazonas. Pesquisa Quest mostra Omar Aziz na liderança pela disputa ao governo do Amazonas com 26% das intenções de voto. Roberto Cidade tem 18%, Maria do Carmo 16% e Davi Almeida 15%, em cenário de empate técnico entre os três. No segundo turno, a disputa fica mais acirrada, com 5 dos 6 cenários testados em empate técnico. A primeira pesquisa Quest realizada após o início oficial da campanha eleitoral mostra o senador Omar Aziz, do PSD, liderando a disputa pelo governo do Amazonas. No cenário estimulado, quando os nomes são apresentados para os eleitores, Omar aparece com 26% das intenções de voto nas eleições de 2026. Na sequência aparece Roberto Cidade, do União Brasil, com 18%.
13%, Maria do Carmo Cefair, do PL, com 16%, Davi Almeida, do Avante, com 15%. Como a margem do erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos, até os 3 nomes eles aparecem tecnicamente empatados na segunda colocação da disputa. Ainda no cenário estimulado, Cabo Daciolo, do Mobiliza, aparece com 2% das intenções de voto. Isael Munduruku, da Rede, aparece com 1%, enquanto Gilberto Vasconcelos, do PSTU, não pontua na pesquisa. O levantamento mostra ainda um eleitorado dividido em relação à decisão sobre o voto deste ano. 16% dos entrevistados estão indecisos, outros 6% afirmam que pretendem votar em branco ou anular o voto ou mesmo não comparecer às urnas em 2026. E quando os nomes dos candidatos são apresentados, a chamada pesquisa espontânea, Omar Aziz também aparece na frente com 10%, Maria do Carmo com 7%, Roberto Cidade com 6%, Davi Almeida com 4% e Cabo Daciolo com 1%. Mas o dado que chama a atenção nesse levantamento da Quest é o número de eleitores que ainda não escolheram espontaneamente um candidato. Essa porcentagem chega a 70%. Isso mostra que, apesar da liderança de Omar Aziz, do PSD, nessa disputa pelo governo do Amazonas, o eleitorado ainda pode ser conquistado, pode mudar a sua opinião ao longo da campanha. A própria pesquisa aponta que 43% dos entrevistados admitem mudar de voto até o primeiro turno, marcado ali para o dia 4 de outubro. Outros 57% dizem que a escolha atual já é a sua escolha definitiva. Nos cenários de segundo turno, a disputa aparece ainda mais apertada. Em 5 das 6 simulações testadas durante a pesquisa, os candidatos aparecem em situações de empate técnico, considerando ali a margem de erro do levantamento. Omar Aziz, por exemplo, aparece com 45% contra 44% de Maria do Carmo, e contra Roberto Cidade, o senador, aparece com 44%, enquanto o atual governador do Amazonas aparece com 40%. Já a Cidade marca 43% contra 38% de Maria do Carmo e 41% contra 39% de Davi Almeida. Maria do Carmo também aparece tecnicamente empatada com Davi Almeida, 41% contra 40%. A única simulação em que a diferença ela fica ali fora da margem de erro é de Omar Aziz e Davi Almeida. Nesse cenário, Omar aparece com 49% contra 36% do ex-prefeito de Manaus. Outro ponto analisado pela pesquisa Quest é a parte da rejeição. Davi Almeida apresenta ali o maior índice de rejeição entre os entrevistados, com 54% que dizem conhecer o candidato e afirmam que não votariam nele nas eleições de 2026. Omar Aziz e Roberto Cidade aparecem na sequência de rejeição, ambos com 41%. Maria do Carmo tem rejeição de 26%, mas ainda é desconhecida por 43% dos entrevistados. A pesquisa também mostra que a maioria do eleitorado amazonense deseja algum tipo de mudança ali no governo estadual. 39% defendem uma mudança completa nos rumos da administração, enquanto 35% querem mudar apenas aquilo que consideram que não está funcionando. Já 24% preferem a continuidade do trabalho atual. Mesmo com 56% dos entrevistados aprovando a atual administração estadual, 58% dizem que o ex-governador Wilson Lima não merece eleger um sucessor. Outros 34% avaliam que ele merece e 8% não souberam responder. Na avaliação direta do governo, 32% consideram a atual gestão positiva, 39% classificam como regular e 19% classificam como negativa. A saúde aparece como um dos principais problemas no Amazonas, citado por 32% dos entrevistados na pesquisa Quest. Depois vem a violência, com 17%, e a infraestrutura aparece com 9%. Sobre as alianças nacionais, 34% preferem um governo aliado ao do presidente Lula. Outros 28% querem um governo aliado
com Flávio Bolsonaro, enquanto 33% defendem um governo independente. A pesquisa Quest foi realizada presencialmente entre os dias 21 e 24 de agosto, com 804 eleitores entre 16 anos ou mais. O levantamento foi encomendado por uma emissora local, tem margem de erro de 3 pontos percentuais, nível de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. É importante lembrar aqui que essa pesquisa eleitoral ela representa um recorte de como está o eleitorado aqui nesses primeiros momentos após o início oficial da campanha eleitoral. E é importante também ressaltar que esse cenário ele pode mudar ao longo dos próximos dias até, de fato, o dia da votação do primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. Pois é, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, muita coisa ainda pode acontecer, né, gente? E a inteligência artificial já faz parte da disputa eleitoral e traz novos desafios para as eleições desse ano. O TSE reforçou as regras para conteúdos gerados ou alterados por IA e manteve restrições a deepfakes que possam enganar o eleitor. Mas como a Justiça Eleitoral vai identificar e punir esse tipo de manipulação? Quem conta pra gente, direto de Brasília, é o repórter André Rosa. Olá a todos. Olha, a inteligência artificial já é um dos principais desafios das eleições de 2026 e pelas regras do TSE, conteúdos de campanha produzidos ou alterados por IA precisam ser identificados de forma clara. Já o uso de deepfakes capazes de imitar ali de forma realista a imagem ou a voz de uma pessoa está sujeita ali às restrições mais rígidas da Justiça Eleitoral. Bom, e essa discussão ganhou um novo capítulo porque o ministro André Mendonça propôs ao TSE que só seja considerado deepfake o conteúdo com grau de realismo capaz de fazer o eleitor acreditar que aquela imagem ou fala é verdadeira. Bom, essa ideia é diferenciar uma simples manipulação com a inteligência artificial de uma falsificação que possa enganar o eleitor. O TSE também ampliou a fiscalização, o tribunal fechou parcerias para combater áudios falsos gerados ali por IA e vem discutindo como julgar os primeiros casos de deepfakes desta campanha. Além disso, nas 72 horas antes da eleição e até 24 horas após a votação, fica proibida a publicação de novos conteúdos sintéticos com imagens ou voz de candidatos ou pessoas públicas, mesmo quando identificados ali como produzidos por IA. Bom, mas como a tecnologia avançando aí rapidamente, essa discussão agora é como identificar o que é manipulação, o que é deepfake e até onde a inteligência artificial pode ser usada sem interferir na livre escolha do eleitor. E para poder entender um pouco mais sobre esses avanços e regras e os limites impostos pela Justiça Eleitoral, nós conversamos com a advogada e consultora legislativa em direito eleitoral aqui na Câmara dos Deputados, a doutora Priscila Terra. A gente vai acompanhar aí agora. Nós estamos principalmente na fase de conscientização da população. Por exemplo, nós temos dados do Data Senado que dizem que 81% da população entendem que existem fake news, esses dados são de 2024, aplicados às eleições. E boa parte dessas pessoas, 78%, concordam com a existência de mecanismos, que busquem coibir essas fake news para que o pleito eleitoral não fique desequilibrado por informações inverídicas e, sabidamente, prejudiciais. Então, nós estamos numa fase de educação. Por quê? Em termos de leis, em termos de normas, a Constituição Federal, ela traz para a gente o princípio, que como está positivado, muitos chamam de regra, da anterioridade ou da anualidade, que diz o seguinte: olha, se vamos fazer leis que modificam substancialmente aqui o processo eleitoral, isso está evidenciado na Constituição e nas leis, como e por quê? Nós precisamos do seguinte, nós precisamos que essas leis sejam aprovadas um ano antes do pleito, para não permitir situações como, por exemplo, às vésperas das eleições, alguém aprova alguma norma, vamos supor, para se beneficiar. Então, nesse sentido, nós temos
essa proteção temporal. Além disso, nós temos um minudenciamento que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, faz da legislação, nos termos em que a própria legislação permite e prevê, com os limites que a própria legislação permite e prevê, para que ele detalhe melhor as regras eleitorais. E antes disso, é previsto, e o TSE fez, para efeitos dessas eleições agora de 2026, o TSE faz audiências públicas com a população, aí vem organizações da sociedade civil, vem ONGs, vem representantes de grupos de tecnologia, enfim, vem uma série de pessoas e grupos de interesses diversos para dizer, olha, eu gostaria que as resoluções fossem de determinada forma, porque eu acho mais justo assim, 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 pelos motivos jurídicos tais e tais e tais. E aí, o TSE, munido desse contato com a população, reflete e edita as resoluções aplicáveis. Nós temos uma resolução para propaganda eleitoral 23.610 de 2019 e ela foi alterada em 2024 e 2026, prevendo todas essas mudanças tecnológicas. Então, em termos normativos, nós já temos muitos avanços. O que falta? Para bem e para mal, muitas vezes as normas elas precisam ser vagas, porque elas não vão conseguir contemplar tudo, mas ao mesmo tempo a gente tenta da melhor forma possível que as pessoas não se aproveitem, digamos assim, de brechas, ou a gente tenta coibir de alguma forma. Então, o que vai ser definido muito hoje vai ser a jurisprudência, o que efetivamente ficar decidido. A jurisprudência vai definir muita coisa agora, muitos detalhes de o que significa isso, ou qual mecanismo vai poder ser usado, ou qual rito. Isso é muito debatido, não é? Colegas eleitoralistas, como eu, colegas da ABRADEP, a Associação Brasileira de Eleitorado Político, servidores do TSE, debatem muitos temas sobre rito, qual ação vai ser usada, ou não é ação, ou é isso, ou aquilo. Então, muita coisa ainda vai ser definida. Mas o que importa para a população agora é conhecer aplicativos como Pardal e sistemas de combate à desinformação que a Justiça Eleitoral tem, mecanismos de denúncia quando você desconfiar de que um conteúdo sintético é inverídico e prejudicial, denunciar isso à Justiça Eleitoral, procurar se informar. A imprensa tem um excelente papel de informação, mas as pessoas também precisam procurar ativamente as informações, não apenas recebê-las passivamente quando calhar de a imprensa conseguir entrar em contato. E é isso, para o candidato também gravar no sentido de guardar, preservar a prova de que o que você fez era verídico. Sim. Todas as provas do conteúdo bruto da melhor forma possível para, diante de algum questionamento da Justiça Eleitoral, poder mostrar. Porque, diante dessa desconfiança gigantesca, existe um termo chamado dividend liar, o dividendo do mentiroso. Liar's dividend. Então, o que acontece? Qual que é o dividendo do mentiroso? As pessoas sabem que existem tantas informações falsas que tudo Sim. pode ser acusado de ser falso. Então, para o candidato, preserve sua prova e, na hora de questionar judicialmente, por qualquer via, o conteúdo do adversário, da mesma forma, preservar da melhor forma possível essas provas para poder apresentar à Justiça Eleitoral. Um advogado é investigado após declarações feitas durante uma audiência serem interpretadas como ameaça de morte contra um juiz. O caso envolve um processo com integrantes do PCC e já chegou à polícia. Você vai ver agora o que foi dito e como esse caso está sendo investigado. O vídeo foi gravado durante uma audiência em um processo contra integrantes do PCC. No alto da imagem, à direita, está o advogado Marcos Roberto Cebola e Silva. Do outro lado, o juiz Davidson Herbert dos Reis, o mesmo magistrado que decretou a prisão da influenciadora Deolane Bezerra. O advogado queria a libertação dos clientes. Tudo é consciência. É mais fácil revogar a prisão preventiva de todo mundo e a gente desenrolar esse processo. Sim, mas não é questão de facilidade, doutor, é questão de justiça e cumprimento da lei. Em seguida, veio a ameaça. Diante do que se apurou hoje, com a devida vênia e pela graça de Deus, sob a proteção de Deus, o senhor não revogar essas prisões, eu temo o senhor não adentrar ao Elísio. Por quê, doutor? Isso é uma ameaça? O advogado nega a ameaça, mas a explicação do defensor piora ainda mais a situação. O que seria o Elísio que o senhor falou aí?
Elísio é paraíso, porque o que acontece? Eu falei que depois que chega, porque todo mundo vai morrer um dia. Isso é fato, isso não tem essa. Sim, agora, isso aí- a questão é para ver se a gente vai pro Elísio ou vai pro inferno, Silêncio. É isso que eu tô falando. Mas a explicação não convenceu. Doutor, assim, eu vou deixar bem claro para o senhor o seguinte, eu em quase 20 anos de carreira, eu nunca ouvi nada parecido do que o senhor falou aí hoje. Não, Já mas julguei isso é uma vários realidade. processos do PCC, o senhor me dizer que se eu não revogar a preventiva, eu sou candidato a morrer, Não falei é porque é isso que o senhor falou. A ameaça resultou em um inquérito policial contra o advogado que é mantido em sigilo judicial. O Ministério Público e o próprio Judiciário veem com preocupação a fala do defensor por causa das supostas ligações dele com o PCC. Marcos Roberto Cebola e Silva participou da criação da ONG Pacto Social e Carcerário. Segundo a polícia e os promotores, a organização era de fachada e funcionava com dinheiro do crime organizado para servir aos interesses do PCC. Ele também é um defensor da inocência da influenciadora Deolane Bezerra, que está presa, acusada de lavar dinheiro para a facção criminosa. Deolane foi pra guerra e como chefão do direito penal. Parece que o jogo virou de vez. O advogado também usa as redes sociais para atacar o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, do GAECO de São Paulo. Eu, Lincoln Gaquia, como o super-herói aí de presidente Venceslau. O jornalismo do SBT entrou em contato com Marcos Roberto Cebola e Silva, mas ele não atendeu às diversas ligações. A saúde na terra indígena Yanomami mostrou avanços importantes nos últimos 3 anos. A vacinação aumentou, o atendimento médico foi ampliado e os casos de malária caíram mais da metade. Mesmo assim, a doença ainda preocupa. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados 6.800 casos. Os dados também mostram mais testagens, mais profissionais e maior acompanhamento das crianças. Quem mostra mais pra gente sobre esse assunto é a repórter Bárbara Fernandes. A saúde na terra indígena Yanomami apresentou avanços nos últimos 3 anos, principalmente em questões como o combate à malária, a vacinação e também a ampliação do atendimento médico. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que casos ali de doença caíram pela metade em comparação ao ano de 2023. Apesar da redução, a malária ainda é um problema muito importante ali no território. Só no primeiro semestre deste ano de 2026, foram registrados 6,8 mil casos. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, a quantidade de casos de malária na terra indígena Yanomami caiu 50,6% nos primeiros 6 meses de 2026, na comparação com o mesmo período em 2023. Mas, ao mesmo tempo em que esses casos diminuíram, aumentou bastante a quantidade de pessoas testadas. Foram realizados 145 mil exames de malária no primeiro semestre deste ano. Esse número é 85,4% maior do que o registrado no ano de 2023. O aumento da testagem é um número considerado importante porque permite identificar os casos mais rapidamente e também iniciar o tratamento antes que a doença evolua para um quadro bem mais grave. Outro dado destacado pelo Ministério da Saúde é que não houve registro de morte por malária no território Yanomami durante os primeiros 6 meses de 2026. As equipes de saúde também ampliaram as ações de busca ativa nas comunidades com testagem, diagnóstico e tratamento dos pacientes. E os avanços eles não ficaram restritos somente à questão da malária. A vacinação também teve um aumento expressivo. Somente no primeiro trimestre do ano de 2026 foram aplicadas mais de 20 mil doses de vacinas entre a população e Yanomami. Foram 20.267 doses contra 11.273 no mesmo período em 2023. Isso representa um crescimento de quase 80%.
Entre as crianças menores de 1 ano, a cobertura vacinal completa passou de 28% para 57,6%. O acompanhamento nutricional também foi um avanço muito significativo e atualmente alcança 84% das crianças. Segundo o Ministério da Saúde, esse trabalho inclui não apenas o acompanhamento do peso e da alimentação, mas também ações relacionadas à segurança alimentar, ao acesso à água também e à recuperação da produção tradicional da comunidade. A estrutura de atendimento dentro da terra indígena Yanomami também cresceu nesse período. Outro assunto muito importante para ser apresentado aqui. Em 2023, eram cerca de 690 profissionais de saúde atuando ali no território. Em 2025, esse número já tinha passado de 2,1 mil. Hoje, os 37 polos bases e as 40 unidades básicas de saúde estão em funcionamento na área. A estrutura conta ainda com um centro de referência de Surucucu, que atende ali casos mais graves e ajuda na estabilização de pacientes antes de uma eventual transferência. No combate especificamente ao caso de malária, uma das estratégias adotadas é o uso da tafenofquina, medicamento indicado em caso de infecção pelo Plasmodium vivax, uma das espécies parasitas que causa essa doença. Até agora, 1.515 pessoas receberam o medicamento dentro do território indígena Yanomami. Os números mostram uma melhora importante ali nos indicadores de saúde das comunidades Yanomami, principalmente ali com a redução dos casos de malária e também ali com o aumento da vacinação e também da testagem. Mas com milhares de casos ainda registrados em apenas 6 meses, os desafios para as equipes de saúde continuam sendo ali em manter o atendimento, o diagnóstico e também o tratamento próximo dessas comunidades. A gente fica por aqui, te aguardo amanhã com mais informações e continue nos dando a honra da sua audiência e acompanhando a nossa programação que é 24 horas. Grande abraço e até lá.